bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Melo, na nossa sessão de estudos jurídicos. Essa aqui é a nossa playlist sobre estudo do novo CPC, novo Código de Processo Civil de 2017. Estamos estudando os meios de prova. Nas nossas últimas aulas, nós vimos a antecipação das provas, né, que elas podem ser antecipadas, você pode fazer o requerimento pedindo a antecipação das provas. Nós estudamos então, depois estudamos a ata notorial e hoje vamos estudar o depoimento pessoal. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que o depoimento pessoal não pode ser confundido com testemunha, com o depoimento da testemunha. Depoimento pessoal é o depoimento da parte, seja ela o réu ou seja ela o autor. E ela vai acontecer quando a outra parte pede que escute a outra parte, né? Isso deve ser feito não na audiência de instrução e julgamento, mas deve ser feito esse requerimento antes. Outra coisa, a gente vai ver também que não podemos confundir com o interrogatório, que também é da parte, mas quem faz o interrogatório é o juiz, ele que vai determinar quando vai acontecer o interrogatório. Mas vamos sem pular etapas. O que é, então, a oitiva das partes, né? O que é o depoimento pessoal? Já falei para vocês, é a oitiva das partes. Quando a parte contrária solicita o depoimento do outro. Se faz o pedido na audiência, mas não se faz o pedido na audiência, mas antes dela, né? Lá temos alguns artigos importantes, vamos ver então. O 385, né? Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. Essa aqui é a parte importante, né? É a parte que deve pedir o depoimento pessoal. Lá no parágrafo 1º tem algumas coisas importantes, né? Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal, advertida da pena de confesso, não comparecer ou comparecimento recusar a depor, o juiz aplicará essa pena. Ou seja, se ele negar a comparecer para prestar esse depoimento pessoal, ou se ele comparecer, ele não responder as perguntas que o juiz fizer, o juiz vai aplicar a pena de confesso. Ou seja, a gente já estudamos essa pena de confesso aqui, mas vimos que ela tem presunção relativa também. Ela basicamente vai ser como se os fatos alegados são verdadeiros, mas é uma presunção relativa também. O parágrafo 2º é vedado a quem ainda não depor assistir interrogatório da outra parte, ou seja, se o juiz está é vedado. Aqui no caso, se for o interrogatório, por exemplo, aqui temos a ordem, né? Ou se o juiz está inquirindo uma testemunha, se o juiz está fazendo o depoimento pessoal, existe uma ordem e quem vai prestar o depoimento depois, ou quem vai depor, não pode ouvir o depoimento daquele que está antes. E aqui eu coloquei uma ordem para você, está em laranjinha, né? Primeiramente, quem deve prestar os depoimentos seriam primeiro os peritos, né? O depoimento do perito, depois o depoimento do autor, depois o depoimento do réu, se existir testemunhas, primeiro o depoimento das testemunhas do autor e depois o depoimento das testemunhas do réu. Então lembrar dessa ordem. Parágrafo 3º tem alguma coisa também. Lá nessa parte que está sublinhado de laranja, né? Mas eu vou ler tudo para vocês. O depoimento pessoal da parte que exigirem comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido pelo meio de videoconferência. Então essa nova modalidade agora que existe do meio eletrônico, né? Quando o depoimento não puder ser colhido pessoalmente pelo juiz, não sei como que eles vão fazer isso, né? Porque nosso judiciário, pelo menos até esse ano, não tem essas condições, né? De fazer videoconferência, né? Gravar o áudio e como se fossem aquelas palestras, digamos assim, gravar o áudio ao mesmo tempo, no momento que está acontecendo. Um dado importante que eu falei para vocês é que não pode ser confundido com a oitiva das testemunhas, né? Que é diferente, depoimento pessoal e a oitiva das testemunhas, e não pode ser confundido também com o interrogatório. Vamos ver aqui a diferença então entre o depoimento pessoal e o interrogatório. Ambos são a oitiva das partes, ou seja, autor ou réu. Então, é diferente do interrogatório, pois o depoimento pessoal é apenas na audiência de instrução e julgamento. Então, o depoimento pessoal é apenas na instrução e julgamento. Já o interrogatório pode ser feito a qualquer momento. É requerido pela parte contrária e pode ocorrer a pena de confesso, ou seja, aquilo que nós vimos, né? Se ele não comparecer, então no depoimento pessoal pode acontecer a pena de confesso. Vai ser apenas na instrução e julgamento e a outra parte que tem de pedir. Agora o interrogatório não. Ele pode acontecer em qualquer momento, vou ler aqui já para vocês. Pode acontecer em qualquer momento, o juiz que vai determinar, pode acontecer mais de uma vez e não existe a pena de confesso.
Já o interrogatório é determinado pelo juiz e pode ser determinado a qualquer momento. Não há pena de confissão. E o interrogatório, pessoal, está estabelecido lá no 139 do Código de Processo Civil, lá quando fala assim, no inciso 8º, o juiz determinará a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa e hipóteses que não incidirá a pena de confesso, né? Então, dando poder ao juiz de sempre que ele quiser, então, escutar as partes. Quando ele for escutar as partes, será um interrogatório, na verdade. Não poderá aplicar a pena de confesso e pode acontecer em qualquer momento do processo. O 386, pessoal, a redação dele deve ser entendido, né, que aqui vai aplicar a pena de confesso também, né? Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder o que lhe foi perguntado ou empregar evasivas, o juiz pode aplicar essa pena de confesso também. Temos o 387, depois vou pular o 387, tem um artigo importante que é o 380, não, vou falar aqui rapidinho. 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados e a forma que ele deve proceder durante o depoimento pessoal. Não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo o juiz, todavia, que consulte notas breves, desde que objetivam complementar o que já foi dito. Quais fatos não são obrigados a depor? Existem alguns fatos que, mesmo que o juiz interrogue, digamos, não, a palavra certa não é interrogue, é realmente depor. Que mesmo que o juiz pergunte, a parte, seja ela o réu ou o autor, não é obrigada a depor, sem que isso lhe prejudique a pena de confesso. Quais são essas hipóteses? Então, está lá no 388, estabelece o seguinte: a parte não é obrigada a depor sobre os fatos. Inciso 1º, criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Se alguém incriminar, por exemplo, algum fato criminoso a ela, a parte não precisa realmente responder a isso. A cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Aqui lembrar das profissões de sigilo, como médico, advogado também tem um sigilo também nesse ponto. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria. Lembrar dos crimes aqui de honra, lembrar da honra subjetiva, lá dos direitos da personalidade, né? A honra, a imagem, também de seu cônjuge, não apenas a honra de si próprio, mas a honra de parentes, como do cônjuge, de companheiros ou de parentes de graus sucessíveis, ou seja, apenas até o 2º grau, quando é dito assim. E o último é uma coisa bem óbvia, né? Depor sobre coisas que vão colocar a sua vida em risco, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3º, ou seja, o cônjuge e os parentes sucessivos, né? Parágrafo único, essa disposição não se aplica às ações de estado de família. Mexi aqui. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar ainda os estudos das provas na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula nós vamos estudar a confissão. E já vou falar para vocês, confissão não pode ser confundido com o reconhecimento do pedido, que o reconhecimento do pedido pode ser feito, a gente vai ver, não vou falar nessa aula. A gente vai ver a diferença de confissão e o instituto que nós estudamos do reconhecimento do pedido, que nós vimos nas primeiras aulas, lá na parte da contestação, que na contestação pode haver o reconhecimento do pedido. E se a parte contrária, né, fizer um pedido contraposto, o autor pode fazer então também um reconhecimento do pedido. Vamos estudar isso na nossa próxima aula. O nosso próximo meio de prova será então a confissão, pessoal.